Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no trabalho científico incrível do Instituto Nacional de Criminalística do Brasil, o NQE. Vamos descobrir juntos como a ciência mais avançada consegue transformar o que é invisível em prova concreta, ajudando a desvendar os crimes mais complexos que a gente possa imaginar. E tudo começa com esse lema, que é poderoso, quase poético, né? É ele que guia os peritos criminais federais. E a frase, ela captura com perfeição a essência do trabalho deles: dar voz àquela evidência silenciosa que fica para trás na cena de um crime. Mas, afinal, o que são esses vestígios? Bom, a definição técnica é bem precisa. É qualquer objeto, qualquer rastro que tenha relação com uma infração. Mas, na prática, é a matéria-prima de toda e qualquer investigação forense. Pode ser um fio de cabelo, uma pegada ou até um dado digital. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte: as testemunhas que não mentem. É aqui que a gente vai entender qual é a missão da perícia e como esses especialistas fazem essas testemunhas silenciosas, bem, contarem a sua história. A missão inteira da perícia criminal pode ser resumida em responder a estas três perguntas que são fundamentais para a justiça. Cada análise, cada laudo, busca trazer clareza para esses pontos, transformando o que era só suspeita em fatos científicos. E como é que eles encontram as respostas? Sendo guiados por um princípio que é a base da criminalística: todo contato deixa uma marca. A imagem de uma pegada é o exemplo mais clássico, claro. Mas a ideia é que é simplesmente impossível cometer um crime sem deixar algum tipo de rastro. O grande desafio do perito é encontrar e, claro, interpretar essa marca. Ok, agora vamos ver como isso tudo funciona na prática. Vamos começar com duas áreas que são cruciais no combate ao crime hoje em dia: a balística e a análise digital. Imagina só, um estojo de munição é achado numa cena de crime. A jornada desse pequeno objeto é fascinante. Primeiro, o calibre já dá uma boa pista sobre a arma. Mas a mágica mesmo acontece no microscópio. Sabe por quê? Porque cada arma deixa marcas únicas, como se fosse uma impressão digital, ali no estojo. E através do que eles chamam de confronto balístico, que dá para dizer com certeza se aquele estojo saiu de uma arma específica. Mas o verdadeiro poder da tecnologia está aqui. Com o Banco Nacional de Perfis Balísticos, o CNAB, mesmo que a arma do crime não seja encontrada na hora, a impressão digital daquele estojo fica registrada. O sistema então compara essa informação com cada nova arma ou estojo inserido, todos os dias. Isso significa que um crime que estava em aberto pode ser solucionado anos depois. Impressionante. Agora, vamos mudar um pouco o foco e ir para o mundo digital. Se antes a cena do crime era só um lugar físico, hoje ela se estende para os nossos bolsos. Pensa bem, o celular guarda a vida de uma pessoa. As conversas, os lugares por onde passou, as finanças, tá tudo ali. Muitas vezes, um celular chega no laboratório completamente destruído, às vezes de propósito. O primeiro passo, então, é um trabalho quase de cirurgia: reparar o aparelho para que ele volte a funcionar. Só depois disso é que os especialistas conseguem extrair e analisar a montanha de dados que ele guarda. E a quantidade de informação que pode ser recuperada é algo impressionante. Desde mensagens de texto, que podem revelar a motivação de um crime, até os dados de localização do GPS, que podem colocar um suspeito na cena do crime. E mais, dados bancários e até transações de criptomoedas ajudam a traçar um quadro completíssimo do que aconteceu. Saindo um pouco do mundo digital, vamos para pistas ainda mais sutis. Pistas que estão no nível molecular e, acredite, até atômico. Bem-vindos ao mundo da química forense. Olha, o laboratório de química vai muito, mas muito além de só analisar drogas. Essa tabela mostra isso de um jeito brilhante. Eles respondem perguntas cruciais em vários tipos de crime. Eles podem, por exemplo, identificar o tipo de explosivo usado num ataque a caixa eletrônico, confirmar se o medicamento é falso, ou até mesmo detectar um veneno no sangue de uma vítima. E a ciência, claro, não para. A próxima fronteira da perícia está em algo que a gente nem consegue ver: os isótopos. Pensem neles como se fossem impressões digitais atômicas que podem revelar a origem de praticamente qualquer material. Eu sei, parece super complicado, né? Falar de isótopos. Mas olha só, um exemplo bem simples ajuda a gente a entender. Pense no mel. O mel puro vem de flores que têm uma certa assinatura de isótopos de carbono. Já o açúcar de cana tem outra assinatura. Ao analisar a proporção desses isótopos, os peritos conseguem dizer, sem sombra de dúvida, se aquele mel foi adulterado com açúcar. Genial, não é? E essa mesma lógica se aplica a cenários que são simplesmente incríveis. Analisando os isótopos de uma única pena, por exemplo, é possível determinar a região geográfica de onde veio um pássaro que foi traficado.
Isso ajuda a mapear rotas de tráfico e a combater crimes ambientais de uma forma muito mais eficaz. No final das contas, toda essa ciência de ponta serve a um único e grande propósito: a busca pela justiça. Então, vamos conectar os pontos. Esse número aí, 19, ele representa as 19 áreas científicas especializadas que formam o Instituto Nacional de Criminalística. Tem de tudo: engenharia, contabilidade, medicina, geologia, todas essas áreas trabalhando juntas para fornecer as respostas que a justiça precisa. E a missão é sempre a mesma: imparcialidade. O trabalho do perito não é o de acusar ou defender. É o de apresentar a verdade científica, não importa quem ela vai beneficiar. A prova material pode tanto solidificar a culpa de um réu quanto, e isso é crucial, provar a inocência de alguém. E por trás de toda essa tecnologia e de toda essa ciência, existem pessoas muito dedicadas. Essa citação de um perito revela o orgulho e o senso de dever que move essa galera. É um trabalho que tem um impacto direto na sociedade, sempre buscando um sistema de justiça mais justo, mais preciso. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Da balística ao DNA, dos celulares aos isótopos, a ciência continua achando novas maneiras de fazer a verdade aparecer. Então, fica a questão no ar. Qual será o próximo vestígio, hoje invisível, que amanhã vai se tornar uma testemunha impossível de refutar?